Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que possa colocar agora, que a gente já está começando o nosso plantão de oração. Convido também que todos elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor de nossa casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor do nosso trabalho, Plantão de Oração, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus, o Plantão de Oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós vamos ler a lição de número 29, que tem como título No Estudo da Salvação. Então vamos ver o que ela nos ensina. Então diz assim: No estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Paulo, ele escreveu isso no livro dos Atos, no capítulo 2, no versículo 47, e continua assim. A expressão fraseológica do texto varia, por vezes, acentuando que o Senhor acreditava acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as, as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muito daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designado por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos, soezes e vigílias artroses. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantiam a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Olha que lição maravilhosa, então, está nessa lição 29, cujo título é No Estudo da Salvação. Então, o que é salvar-se? Salvar-se é você ter a glória eterna, é você se isentar-se dos pecados, como aqui na lição está explicando, né? Que nem aqui ele já inicia dizendo que todos os dias, né, acrescentava o Senhor nas igrejas, né,
aqueles que queriam a salvação, porque todos queriam a salvação, não é? Então, essa expressão fraseológica, ela varia muitas vezes, né? E o Senhor sempre acentuava, acrescentando lá a comunidade apostólica, né? Que todos aqueles que queriam se salvar e os que iam se salvar. Mas ele tinha que explicar que tipo de salvação é essa, né? Que nem todo mundo fala que Jesus veio, né, nos salvar, né, dos nossos pecados, que a gente, né, já nasce pecador, não é? Não foi isso que a gente sempre foi incutido a acreditar, que nós já nascemos com o pecado original, não é? Então, é como ele está explicando aqui, ó, de qualquer modo, né? Então, essa notícia ela serve de base para que a gente possa entender essa importância do estudo da salvação. Eu vou salvar-se de quê? Eu venho aqui para a Terra, já sou, né? Como a gente sempre foi incutido a pensar que a gente já é pecador, a gente já nasce peca, é, com os pecados. Hoje a doutrina nos esclarece que, né, a gente já nasce com as nossas dívidas de vida passadas, né? Porque antes a gente não tinha esse entendimento certo. O que explicava para a gente é que a gente já nascia com pecado, mas não explicava que eu mesmo entendia assim que, poxa, eu estou nascendo agora, eu estou chegando agora, não fiz nada e já sou pecadora, mas a doutrina não. Ela explica claramente que nós somos espíritos reencarnantes, então nós já tivemos uma vida, então, nós fizemos coisas erradas. Então, a gente já nasce não um pecador, mas nós deixamos, vamos dizer assim, umas dívidas em aberto, vamos falar assim. Então, nós precisamos saldar essa dívida, né? Não como foi passado para nós, que nós já estamos em pecado. Nós viemos para poder nos melhorar e pagar essa dívida, vamos supor assim, para que a gente possa entender melhor. Não do jeito que foi passado para nós, né? Porque eu entendi assim, poxa, eu estou nascendo agora, nem sei como que é o mundo, não fiz nada e eu já tenho pecado, né? Então, mas agora a doutrina esclarece, não, você já é um espírito, essa não é a sua primeira vida, você é um espírito reencarnante, então isso significa que você já viveu, você já teve outras vidas, né? Então você está aqui agora para se melhorar, então você deixou algumas coisas para trás que você veio aqui para melhorar, aí sim, então é esse tipo de pecado que a gente vem, né? Então é isso. Então, por isso que a gente vai, né, querer essa salvação, querer essa melhora. Então, a gente tem que se melhorar para reparar esse tipo vamos falar assim, né, de dívida, né, que aqui na lição está falando, né, que é importante esse estudo da salvação, para a gente entender que é para a gente estar se salvando, não é? E, e livrar desses riscos todos, que nem na lição está falando assim, muita gente acredita que salvar-se será livrar de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Não é bem assim. É reparar aquilo de errado que a gente fez, porque a gente faz coisas erradas, não só para os outros, a gente faz para nós também com vícios, com coisas erradas. Então, a gente tem que se melhorar. Hoje, a gente já tem, graças a Deus, esse esclarecimento que o Consolador Prometido nos dá, que a gente é espírito reencarnante, que a gente já fez muitas coisas, né? A gente mesmo pode ver pela própria história da humanidade, né? Que antes era barbárie, essas coisas todas. Hoje a gente está um pouquinho só melhor, não melhorou muito não, mas já está um pouquinho melhorzinho. Então, é isso que a gente tem que melhorar. Então, quer dizer, querer se salvar não é que você vai viver, né, tranquilo, sem fazer nada. Não é para você pagar as suas dívidas, vamos falar assim, né? Então, a gente tem que seguir o nosso modelo de guia, que é o nosso Mestre Jesus, não é? Que Cristo, ele veio aqui para nos ensinar o amor às leis divinas e falar para a gente, né? Que não era como a gente estava entendendo, era esse tipo de pecado que eles falavam, né? Que para nós não falavam que a gente já nascia com o pecado original. Então é esse tipo, as coisas erradas que nós fizemos em outras vidas, né? Então, a,
a igreja falou para a gente isso, que a gente já nascia com esse tipo de pecado, né? E muitos, né, não entenderam direito por que que eu que, né, que Jesus veio pagar o nosso pecado, mas agora a gente entende, Jesus ele veio ensinar para a gente como que a gente se melhora, né? Entendendo que nós somos esses espíritos imortais, que nós podemos nos melhorar para a gente pagar esses tipos de coisas que a gente fez errado, não é? E que nós temos como nos melhorar, não é? E quando ele fala de salvação, não é para que a gente, né, como ele falou aqui, conquistar a tranquilidade. E não é também que quando a gente vai se salvar, que a gente não vai passar por aperto, por não, a gente vai ter. A gente não viu a saga de Jesus? E Jesus não tinha que espiar nada aqui, né? Ele veio aqui para nos ensinar, não é? Então, ele passou por tudo aquilo. Então, é como ele falou, quando a gente fala em salvação, isso implica que a gente precisa, que a gente vai encontrar sim tribulação. E essa salvação é para que a gente possa nos livrar dessas faltas que a gente cometeu em outras vidas, não é? E aqui, como a lição mesmo fala, né, encontrarão no excelso amigo não apenas um benfeitor, né, que lhes garanta a segurança, mas também um mestre ativo que oferece a lição em troca de conhecimento. Ele que veio falar para nós que existia, sim, a verdadeira vida no mundo espiritual, que nós estávamos aqui, que esse pecado que a igreja estava falando que a gente já nasce com ele, essas nossas vidas passadas que a gente cometeu erros, como a gente ainda comete, muitos que não aceitam ainda, né, a gente comete. Então a gente tem que se depurar, entender que nós podemos tratar o outro bem, né? Não foi isso que Jesus pediu para que a gente amar, né, uns aos outros como Ele nos ama, né? Que a gente fazer o bem sem olhar a quem. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue saldar as nossas dívidas, né? E se melhorar. E quando ele fala em salvação, é para que a gente possa entender esse tipo de coisa. E quando se salvar, é que a gente possa se melhorar, para que a gente possa, né, voltar para a verdadeira vida em paz, né, entendendo tudo isso. E não é que quando você se salvar, que você vai ficar lá no céu, né, ouvindo harpa, não. Essa salvação que ele fala, né, é essa questão de você salvar, é sobretudo você se regenerar, você se melhorar, você se instruir, você se educar, aperfeiçoar para a vida eterna, não é? Que você entender que todos nós somos irmãos, todos nós somos aprendiz, né? Então nós temos que ter conhecimento da vida espiritual, né? Não é só o conhecimento intelectual, ter o conhecimento da vida espiritual, não é? Que quando a gente desencarna, né? A gente não vai ficar lá debaixo dos sete paus, não, vai ficar lá só o nosso corpo, que o nosso corpo é orgânico, ele vai por pó, foi isso que Jesus disse, né? Ele vai se desfazer para depois juntar, fazer outro corpo, mas o espírito não, o espírito ele volta para o plano espiritual, não é? Então, a gente precisa então se salvar para entender isso, porque da mesma forma que a gente prepara para receber um filho que vai nascer, a gente também tem que se preparar também para voltar, para desencarnar, para morrer, né? Agora vocês vão falar, não, Lúdia está louca, como que eu vou me preparar para morrer? Não, você tem que se preparar para morrer. Como que eu vou me preparar para morrer? Entendendo que o espírito não morre, o espírito ele passa para outro plano. Então, você não pode se apegar às coisas materiais. As coisas materiais estão aqui para te auxiliar você, né? Enquanto você estiver vivo, para você poder, né, auxiliar na sua evolução, porque você precisa de uma casa, você precisa de um telefone, você precisa de um carro, você precisa comer, você precisa vestir, não é? Você tem que ter o seu trabalho, não é? Você precisa auxiliar também os outros. É bom também a gente também se dedicar pelo menos uma meia hora na semana ou uma hora que seja para também fazer um pouquinho de trabalho voluntário em prol dos nossos semelhantes. Também é importante isso, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então a gente precisa de tudo isso. Então as coisas materiais que a gente tem aqui, que a gente conseguiu conquistar, é por misericórdia divina. Então a gente tem que entender
usufruir dela enquanto a gente está aqui, mas não se apegar a ponto de querer que ela vá junto no caixão com a gente, não, porque ela não vai. No céu não entra nem flores, só vai entrar as nossas virtudes. Então, como que eu vou me preparar para me voltar? É desapegando das coisas materiais. Eu vou usufruir dela da melhor forma possível enquanto eu estiver vivo. A hora que eu fizer a passagem, eu desapego. Eu desapego, né? Então, eu deixo para os meus herdeiros. Se eu não deixar, eu deixo para quem tiver ali vizinho, ou se eu não tiver herdeiro nenhum, a gente sabe que o Estado toma conta e deixo. Eu tenho que desapegar, né? É assim que eu vou me preparar para a morte, porque a gente tem que preparar bem, porque é muito triste. Eu posso falar isso com conhecimento de causa, porque eu entendo um pouquinho e eu também trabalho na doutrinação. Então a gente vê que é muito triste quando você morre apegado nas coisas materiais. Até você entender que você não precisa mais daquela roupa que você usava, que era muito linda, maravilhosa, daquele sapato, daquele móvel, daquela casa. É dura, a gente tem que rezar muito, conversar bastante, para que você possa entender que você não vai precisar mais disso lá no plano espiritual. Então, a gente tem que se preparar para morrer assim, desapegando, né? Ou você deixa já em testamento, ou você desapega. Depois que você morrer, não vai levar nada de material, não é? E é aqui que está falando, no estudo da minha salvação. Então, enquanto eu estou aqui vivo, eu tenho que entender que para mim me salvar, eu tenho que me preparar, que eu quero me salvar como? Eu vou me regenerar, eu vou procurar ter pensamentos bons, eu vou procurar entender a parte espiritual, eu vou procurar me instruir, me educar, né, tanto intelectual quanto espiritual, me aperfeiçoar para a vida eterna, porque eu sou um espírito eterno. O que vai morrer é meu corpo físico. Então é isso que eu entendi dessa lição, no estudo da salvação. Então, a gente vai se salvar. Então, Deus nos deu seu Filho, o gênito, né, que a gente fala, né, para vir aqui ensinar para nós. Que cada um vai ter que procurar se salvar. Ele veio para nos ensinar como que nós podemos fazer isso. Mas cada um vai procurar a sua salvação. Cada um vai pagar os seus pecados, não é? E essa lição está muito bem clara, que vale até a gente ler novamente, ó. No estudo da salvação, essa expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam se salvar, não é? De qualquer modo, porém, a notícia serve de base importante para esse estudo da salvação, não é? Muita gente acredita que se salvar será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade, mas não é isto, não é? Entretanto, vemos que o Cristo, apartando as almas em processo de salvação, para testemunho incessante do sacrifício. Então, quer dizer, vai ter sim a tribulação, o sacrifício no meio de tudo isso, não é? Muito daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição, né, e martírio, lapidação e morte. Muitos morreram para poder ensinar para a gente, né, quando a igreja estava nascendo, não é? Designado por Jesus na obra divina, né, não se forraram à dor. Eles tiveram que passar dor também, né? Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram também o sarcasmo, soez e vigílias atrozes. Muitos fizeram isso, né? E encontraram no excelso amigo não apenas um benfeitor que lhes garantiu a segurança, mas também um mestre ativo, não é? Que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento. Ele veio falar que nós somos espíritos eternos, que Deus ele deu o dom do amor, do raciocínio para todos nós, que nós podemos ter esse conhecimento e ir à luta com o preço do quê? Da paz. Nós temos a paz dentro de nós mesmos, não é? E é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça. Salvar não é que você vai ficar lá bonitinho, com a auréola lá,
né, tocando a harpa, não é isso, né? A distância do suor na marcha evolutiva, não é isso. Tanto quanto triunfar também não significa, né, deserção do combate, não significa que você não tem que lutar, não é? E consoante esse ensinamento do próprio Cristo, que ele não se isentou a si mesmo, né, do selo infamante da cruz, salvar é o que? É sobretudo o que? Regenerar. Eu vou vencer os meus próprios defeitos, eu vou, né, trocar os meus vícios pelas virtudes, eu vou me instruir, eu vou me educar, vou me aperfeiçoar para a vida eterna, que a gente já sabe que não é aqui na Terra. É esse o meu entendimento. E agora vamos então à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que possa fluidificar essas águas com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, e vamos pedindo para a nossa caixinha azul dos pedidos de tratamentos e prece para os encarnados. E eu peço para a minha listinha aqui, para que a nossa Mãe Maria possa envolver a todos, e em especial a Rita de Cássia Batista, a Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, a Juraci Mendes de Oliveira, a Maria Aparecida Leonildo Porto e a Vera Lúcia Leonildo e a todos da minha listinha. Que Deus possa envolver, né? E que eles ficam firmes na fé, confiantes e possam auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos pedindo também para o caderno dos desencarnados, para que a espiritualidade amiga ampare a todos que estão partindo, né, voltando para casa, para que eles tenham um despertar tranquilo e aceite essa nova situação e continue a sua evolução agora no plano espiritual. Pedindo também para a higienização no lar de todos os tratamentos que se encontram na nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais.
e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão sintonizados a encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, agradecendo a todos os presentes e aqueles também que virão mais tarde. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para mais um plantão de oração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.